Salve jovens, espero que esteja tudo bem com vocês. Passei aqui para resolver um exercício de aletas. Nota, separei um exercício simples, só para a gente se acostumar com o equacionamento matemático de aletas. Então você pode pegar a lista de exercícios, a parte 2, acessar o exercício 31 e fazer uma leitura, ou então pausa esse vídeo, faça a leitura completa que a gente vai começar a resolver a questão. Tá legal? Pessoal, esse exercício de aletas, ele parte do pressuposto que nós temos uma colher mergulhada dentro de um reservatório e esse reservatório mantém água a 100 graus Celsius. Então, logo, a interface entre água e colher, naquela porção, será mais ou menos igual a 100 graus Celsius. Partindo desse ponto em diante, a colher se estende para o lado externo que está em contato com o ar e tem um grande cabo de borracha que, segundo a leitura do enunciado, ele me diz que é um isolante perfeito. Ou melhor, um excelente isolante. Nota, essa colher, no caso do nosso problema, ela funciona ou está funcionando como uma aleta. E ele perguntou para você quanto vale a temperatura aqui, ó, na interface entre colher e cabo. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar esse trecho que seria supostamente a nossa aleta, tá legal? Vou fazer um desenho bem rápido aqui. Então, esse aqui seria nosso cabo esquematizado. Eu vou imaginar que a parte do fundo desse cabo, que daria continuidade para a colher, nesta superfície aqui embaixo, ela estaria com uma temperatura T igual à temperatura da água, igual a 100 graus Celsius. Ao longe, em contato com o nosso fluido, nós temos ar, que está a um T infinito igual a 24 graus Celsius. E a ponta desse cara aqui, seria essa superfície, seria o início do cabo, que ele disse que era um cabo de borracha. Perfeito. Como resultado disso, como vai ser dada a troca de calor aqui? Então eu tenho uma energia que vai entrar pela base ou pela parte inferior dessa colher que está a 100 graus e ir migrando por condução dentro dessa barra. Só que como eu encontro um meio externo com uma temperatura menor, o efeito líquido disso é ir perdendo energia. Olha que legal. Embora essa colher não seja efetivamente uma aleta, a condição do modelo matemático que a gente usou, criou para a aleta, vai servir para retratar ou para determinar a distribuição de temperaturas ao longo dessa colher. Agora, quando a gente tenta usar o modelo matemático de aletas, a primeira coisa que você tem que sempre se certificar é qual é a condição de contorno que eu vou aplicar na ponta. Mantive essa região inferior a 100 graus Celsius, eu vou chamar essa região de base da minha aleta, e o meu x igual a 0 vai começar a contar a partir desse ponto. Se esse lado da aleta é a base, a outra extremidade só pode ser a ponta, que é onde começou esse cabo. Pensa um pouco comigo, pessoal. O que vocês acham que, se esse cabo é um isolante, quanto você acha que vai ser a troca de calor por essa região superior? Ela vai ser muito pequena. Como resultado disso, a gente vai cair no caso que diz respeito a tratar de uma aleta com ponta adiabática. Perfeito. Como resultado disso, eu posso ir no formulário e colher a expressão matemática para a distribuição de temperaturas para uma aleta com ponta adiabática. Então eu separei aqui do lado o formulário que vocês vão ter em prova ou em mãos para a realização de uma prova, de uma eventual prova. Então, o primeiro caso aqui, ó, foi o que a gente deduziu lá na aula teórica, aleta infinita, tem a resposta que é θ sobre θs. Eu falei para vocês que eventualmente eu poderia ter a solução indicada em função de θ e não de temperatura, mas simplesmente dá para trocar. E aqui o que eu estou buscando é temperatura, é a temperatura na ponta dessa aleta. Então eu vou pegar aqui essa expressão que diz respeito a uma aleta com ponta adiabática. As outras eu tenho para temperatura fixa e ponta convectiva, não vou usar nesse caso. Eu vou usar essa linha aqui, se é que eu preciso fazer alguma contabilização. Então ele está me dizendo que θ sobre θs é igual a isso para eu calcular a distribuição de temperaturas. Então a minha expressão vai ficar da seguinte forma. θ é calculado da seguinte forma. θs Em aletas, existem três condições que eu não posso errar numa questão de aleta. Qual é a área por condução, qual é o perímetro que está associado com o efeito da convecção
e qual é a condição de contorno na ponta. Das 3 informações necessárias, uma a gente já determinou. Agora eu preciso das outras 2. Sempre que a gente estuda as aletas, a gente está calculando a energia que passa na base da aleta. Então toda vez que aparecer a variável área, é referente à área por condução. Então se eu voltar no desenho esquemático que eu fiz, eu tenho absoluta certeza que a condução ela está marchando na direção X aqui. Como resultado disso, se eu fizer uma fatia perpendicular a essa condução, eu vou ver. Nota que 180 milímetros é a distância entre a base e a ponta da aleta. Observa que essa medida é a nossa variável L, distância da base até a ponta. E essa área? Essa área vai ser composta pela área da seção que ele informou para a gente. Ele me disse que essa medida de espessura da colher é de 2 milímetros, essa medida de profundidade do desenho é de 13 milímetros. Então, logo, a área com a qual nós temos a transferência de calor por condução, que é essa área em vermelho, ela vale 2 vezes 13 em milímetros. Então, a minha área por condução. E o perímetro é sempre o perímetro formado por essa área por condução. Então, nota, esse perímetro está associado com a região onde eu estou encostando no fluido para fazer a troca de calor por convecção. E como a gente calculou as coisas na base da aleta, que é a energia por condução, o efeito da convecção vai acontecer nesse perímetro. Então vamos pegar esse perímetro só para indicar na figura. Então observando a figura, esse perímetro vai ser essa medida, mais essa, mais essa, mais essa. 2 vezes 13, mais 2 vezes 2. Então meu perímetro, perfeito. Acertei a condição de contorno na ponta da aleta, acertei a área referida por condução, acertei o perímetro referido por convecção, não há mais onde errar. As variáveis que compõem a variável m são baseados nas condições que nós já conhecemos e já calculamos. Então eu só vou fazer uma mera substituição. A unidade do coeficiente m da aleta é metro menos 1, isso está dando aproximadamente 37. Com a informação do coeficiente m, eu consigo ressubstituir na expressão da distribuição de temperaturas. Aqui, T é onde supostamente eu conheço ou quero conhecer a variável que seria esse x. Então eu tenho que combinar o par temperatura-posição. Então no caso, a gente está tentando determinar a posição lá no final da placa, onde x vale L. Então aqui nessa expressão, eu quero calcular para x igual a L, portanto a minha temperatura será um TL. TL é usualmente a variável que a gente usa para se referir à temperatura na ponta da aleta. Então, substituindo isso pelas coordenadas que me interessam, na expressão que é da distribuição de temperaturas, ela vai ficar da seguinte forma. Nota que nós não estamos trabalhando com funções trigonométricas, tá ok? Mas aqui, quando eu fizer L menos L vai dar 0, o cosseno hiperbólico de 0 dá 1. Muito bem, substituindo então por números e tentando calcular esse TL, que é a temperatura da ponta. Não esqueça que L é sempre a distância da base até a ponta, que nesse caso vale 180 milímetros, que é 0,18 metros indicado aqui. Calculando STL, olha lá, a temperatura está dando 24,2 graus Celsius. Pensa um pouco, o que essa temperatura não poderia ser? Jamais ela poderia ser menor que a temperatura do fluido. Na melhor das hipóteses, essa temperatura seria igual à temperatura do fluido. E aí nós estaríamos no caso de aleta longa, né? Matematicamente cairíamos no caso de aleta longa. Tá legal? Mas esse exercício não terminou aí porque eu fiz mais uma pergunta. Se vocês notarem no que está na lista de exercícios de vocês, não tem, mas aqui eu coloquei um extra. Ele pediu para você determinar a taxa de transferência de calor. A taxa de transferência de calor de quem? Essa é uma ótima pergunta. Sim, faltou o complemento. Dessa colher. Quanto de energia essa colher está transferindo para o meio? Essa seria a pergunta adequada. Nota, toda a energia que passou na base da colher, depois ela vai ser dissipada pela lateral por convecção na forma dessa aleta. Se aqui entrou 1 watt por essa superfície,
por todas essas laterais, no total, a gente vai estar perdendo os mesmos 1 watt. Então, eu vou usar a equação para cálculo de taxa de transferência de calor da base para determinar o quanto ela está perdendo para o ambiente. Nota, aqui também no formulário, a gente tem uma coluna, que é uma coluna para temperatura e outra para taxa. Ah, professor, o que é esse EMão? O EMão era o quanto uma aleta de comprimento infinito transferia de calor. E ele está também explicitamente indicado aqui, θS raiz de HPKA. Então, minha expressão para o cálculo da taxa de transferência de calor, que seria a parte extra da questão, fazendo as devidas modificações, onde EMão é θS raiz de HPKA e θS é TS menos T infinito. As mesmas variáveis que nós usamos para calcular o EMinho aqui em cima são as mesmas variáveis que aparecem na expressão da taxa de transferência de calor, porque ele calcula sempre a energia que foi perdida pela base, tá legal? Então, nesse caso aqui, as mesmas variáveis presentes nessa expressão são as mesmas variáveis presentes nessa expressão. De modo que eu já determinei todas elas, é uma mera substituição na expressão. Fazendo essa substituição, (1,1 watt aproximadamente. Então nota, por essa colher, pela base da colher, que está em contato no final da onde a gente tem o fluido que seria a água, entrou 1,1 watt. Resultado prático, se a gente está em regime permanente, pela base entrou 1,1. Pelas laterais, ao longo de 180 milímetros, ele vai perder quanto? 1,1 watt. Tá legal? Pessoal, espero que esse exercício ajude vocês. That's all, folks, e nos vemos numa questão um pouquinho mais elaborada de aletas.